Bom dia, meus queridos irmãos, pessoal do grupo, como vocês estão? Todos vocês que nos assistem. Muita saudade de todo mundo, principalmente daqueles que eu não pude ver presencialmente. Domingo passado foi muito gostoso, de novo rever algumas pessoas, colocar o papo em dia, foi muito gostoso. Então, quem não foi, a gente continua com saudade. Quem não foi, a gente espera que esteja presente nos próximos domingos, que, se Deus quiser, muito em breve a gente vai cada vez mais estar no presencial, né? Mas fica aí o convite para quem não pôde ir, para quem é muito seguro sempre, então quem ainda está com uma preocupaçãozinha com a questão da pandemia, tem sido muito tranquilo, né? A gente tem obedecido todas as regras de segurança, então tem sido muito bom. Fica aí o convite. E falando já, né, nesses cultos presenciais, no próximo domingo, dia 28, que vai ser o próximo culto presencial, fiquem atentos às novidades, a gente vai sempre colocar nos grupos, né, nas nossas comunicações, porque pode ser que haja algumas mudanças. Então, fiquem atentos que a gente vai passando as informações, mas de qualquer forma, esteja presente no próximo culto presencial, que vale muito, muito a pena, tem sido muito gostoso e eu tenho certeza. Até coloca aqui no grupo, quem está no chat aqui, quem está assistindo agora, quem tem participado, coloca a experiência aí para dar uma incentivada nas outras pessoas que não conseguiram ir ainda. Coloca aí a sua experiência de como foi, se foi gostoso, se vale a pena, só para deixar todo mundo com uma vontade de participar. Em relação à nossa contribuição financeira, sempre coloco aqui, Rodrigo também sempre, o pastor sempre fala durante em algum momento, né, da celebração, porque é muito importante para o grupo que tem tentado cada vez mais estar independente das outras instituições que ajudam, né? A gente quer caminhar com as nossas próprias pernas, isso é bastante importante para o grupo, e também é muito importante para a vida de cada um, como um passo de fé, de confiança, de sempre de entrega, né? De entrega de todas as áreas da nossa vida a Deus, principalmente essa área financeira que às vezes é tão difícil, ainda mais em tempos de crise, a gente acha que não vai dar, que é melhor não contribuir, às vezes, para poder dar uma segurada no orçamento. E, na verdade, quando a gente... Isso é uma promessa de Deus, e a gente entregando todas as áreas da nossa vida a Ele está cuidando de tudo. Isso acaba tirando um peso das nossas costas, né? Estava conversando até isso agora com a Sabrina, antes da gente entrar aqui, a questão de quando a gente consegue realmente confiar que é Deus que está cuidando de tudo, como isso tira o peso das nossas costas e a gente fica mais tranquilo, porque nesse momento de crise, se a gente achar que depende da gente, o nosso sustento e todas essas coisas que estão acontecendo, é impossível caminhar, a gente surta, a gente não consegue, porque tem hora que a gente fala, como que vai dar certo com tudo isso que está acontecendo, com todas as mudanças que tiveram, com tantas coisas, lugares falindo, né? Às vezes a nossa própria profissão dependendo de coisas que acabaram sendo fechadas, tal, e a gente fica muito preocupado, e quando a gente consegue falar, não, mas esse sustento não vem do meu trabalho, vem de Deus, nossa, isso faz total diferença na nossa vida, né? Então, como um passo de fé e de intimidade com Deus, né, participe das contribuições financeiras. A gente também quer te convidar a fazer parte dessa família. A gente quer aumentar a nossa família, né? Então, se você tem assistido de domingo ou outro dia, você tem ouvido as mensagens, às vezes participado de uma forma mais tímida do grupo, mas ainda não faz parte da família, vem fazer parte dessa família. A gente quer ter você mais pertinho, a gente quer poder ter a sua vida presente na nossa e a nossa vida presente na sua vida. Então, procure alguém da liderança, se você ainda não faz parte e tem esse interesse. Se
a gente vai ter um curso também de novos membros, né? Então, entre em contato, pergunta se você tem qualquer interesse. Às vezes, mesmo que você fale, ainda não sei se eu quero ou não, mas entre em contato com a gente e converse, tenha essa conversa, participe, às vezes, desse curso. E você é sempre muito bem-vindo na nossa família. Nossa família, ela só quer crescer, né? Então, vem fazer parte. Você que já assiste, que conhece alguém, que é amigo de alguém do grupo, da nossa família, procure alguém e venha fazer parte da nossa família. Os grupos pequenos sempre acontecendo, né? Eles estão aí, a todo vapor, digamos assim. Se você ainda não participa de nenhum grupo, também venha ser abençoado, venha ser cuidado por as pessoas da família, né? Da nossa família do Grupo Valinhos. Participe, porque tem sido muito abençoador, né? E além dos grupos pequenos, a gente tem o grupo dos adolescentes também, que é um grupo que tem sido muito abençoador também na vida dos nossos adolescentes. Então, se você que é adolescente, não fique com vergonha, você vai ser muito bem recebido, eu tenho toda certeza. Você que conhece algum adolescente que tem essa vontade de participar, incentive para que ele participe, porque tem sido muito abençoador na vida dos nossos adolescentes. E então é isso. Agora eu vou orar para que Deus continue abençoando, continue presente na nossa celebração. Paizinho querido, com muita alegria, eu venho te agradecer por cada um que está presente aqui, aqueles que vão entrar daqui a pouco, aqueles que vão ouvir em outro dia essa mensagem, mas muito obrigado, porque o Senhor tem sempre dado a oportunidade da gente estar junto, da gente estar pertinho, principalmente pertinho de Ti. Fala aos nossos corações, fortalece as nossas vidas, nos dá um ânimo novo para a gente iniciar essa semana, que tem tantas coisas aí pela frente. Fica com a gente, continua cuidando da gente e nos faça cada vez mais nos sentir perto de Ti e perto uns dos outros. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau. És meu refúgio.
memória, noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Bom dia, queridos. Que Deus nos abençoe. Obrigado a Daniele por nos ajudar e nos conduzir aqui nesse momento de adoração. E essa música que ela cantou por último diz: se o mar me submergir, Deus me levanta e me dá força para respirar. E há momentos na nossa vida, na nossa história, em que parece que a gente está submergindo. E às vezes essa força para respirar vem através de orações, de companhia, de pessoas que a gente pode contar. E hoje eu queria interceder por um querido irmão que participa do grupo Longe de Casa, que infelizmente essa semana perdeu sua mãe, 1 ano e 4 meses aproximadamente depois de perder o seu pai. E a minha oração é para que Deus dê força para ele respirar, porque às vezes a vida parece que quer nos submergir. Eu queria orar pelo André nessa hora, interceder pela vida dele. Queria que você que está aí me acompanhando, a gente pudesse juntos orar por ele. Ele participa do grupo lá com Péricles, marido da Priscila. E eu queria que a gente intercedesse por ele. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos, como comunidade, entregar a vida do André nas tuas mãos, pedir que o Senhor abençoe, conforte e console o coração dele, para que através da tua boa mão, o Senhor o tire, ó Deus, desse momento de angústia profunda, de perda, e que ele venha respirar, que ele venha encontrar abrigo no teu amor, na tua graça, e que ele venha passar por esse momento de luto de forma saudável. Abençoe teu filho, consola e conforta toda a família, todos os irmãos que perderam o esteio da casa. Deus,
Que a tua graça esteja sobre eles, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, que o nosso Deus e nossa esperança encontrem o coração do André, que possa ter abrigo, que a graça de Deus possa estar com ele. Amém? Eu quero ler um texto com você rapidinho. Um texto muito interessante. Eu vou ler na Bíblia a mensagem, tá bom? Para uma breve reflexãozinha sobre um assunto. Marcos capítulo 12 fala assim, a partir do versículo 41. Assentando atrás do gasofilácio, ele observa o povo depositando dinheiro na hora da coleta. Os ricos faziam ofertas vultuosas, mas uma viúva pobre aproximou-se e ofertou 2 pequenas moedas, uns míseros centavos. Jesus chamou os discípulos em particular e comentou: a verdade é que essa viúva pobre deu uma oferta maior que a dos demais. Todos os outros deram do que não precisavam. Ela fez uma extravagância, algo que não podia fazer. Deu tudo o que possuía. Muitas vezes esse texto é usado de uma forma meio maligna, de arrancar dinheiro do povo e dizer para as pessoas que devem dar tudo e fazerem desafios ousados. Mas aqui não é bem isso que Jesus está querendo ensinar para os seus discípulos. Ele está ensinando algumas coisas bem interessantes. Tem um contexto maior que eu não vou abordar agora, mas um contexto mais restrito. Algumas coisas a gente percebe que o ato de ofertar não é um ato particular. Jesus sentou na frente das pessoas que estavam ofertando. A oferta não era um ato particular e pessoal. Jesus estava sentado ali à frente, olhando cada um que dava oferta. Era um ato público. Era um ato público. A segunda coisa bem interessante também para a gente pensar é que quando Jesus vai modelar e vai medir as ofertas, ele olha para as pessoas que deram o que sobrava e olha para a pessoa que deu com um custo, com um sacrifício. Isso me ensina uma coisa, que não importa a sua circunstância financeira, não há desculpa para você não contribuir, não ofertar e não manifestar sua fidelidade a Deus através de suas ofertas. Não importa a crise que você está vivendo, eu tenho certeza que você não está pior do que essa mulher. Não é verdade? Mas na cabeça de Jesus ele entendia que se você não domar o dinheiro, se você não colocar o dinheiro no seu devido lugar, ele vai se tornar senhor de você. Então ele diz pra gente, olha, essa mulher, ela está tão ciente de que Deus é senhor da vida dela, que ela deu míseros centavos, e isso foi muito valioso. E muitas vezes nós estamos passando um aperto, como a Fabi falou, a gente acha que a gente tem que controlar nossas finanças dessa forma. Não, a gente tem que controlar as finanças de outra forma, como Jesus ensinou. E o ato de fé que a gente faz é a nossa contribuição financeira. E eu queria deixar esse desafio para você, não perca de vista quem é Senhor da sua vida e quem te abençoa, não perca isso de vista. Por isso eu quero desafiar você e colocar na tela o nosso termômetro da arrecadação mensal, e desafiar você que participe dessa obra, que faça parte, que manifeste a sua oferta, os seus dízimos, cooperando com a nossa comunidade, ok? Aí está, então, um termômetro que demonstra quanto que nós arrecadamos e quanto nós precisamos ainda arrecadar. E se você entende essa mensagem, tá aí o Pix, a conta, você pode fazer na nossa conta do Itaú, tá aí na tela, você pode tirar um print e não deixe de manifestar a sua fidelidade a Deus, não deixe de manifestar a sua adoração a Deus através dos seus dízimos e suas ofertas, que são muito importantes para a comunidade, muito mesmo, mas é mais importante para o seu coração, para você entender realmente quem é que manda, ok? Por isso Jesus falou mais de como a gente deveria tratar do dinheiro do que sobre salvação, ok? Então, eu espero que Deus abençoe você ricamente, poderosamente, e que você possa entender o nosso desafio. Estamos a 68% da nossa arrecadação que nós precisamos no mês, e eu conto com você para a gente chegar nos 100%, tá ok? Então, que Deus te abençoe e te guarde muito nesse momento. Então, agora, eu quero começar a nossa reflexão, quero orar antes, eu quero orar pela sua vida financeira, pelos seus desafios, para que Deus te abençoe, e a gente vai entrar na nossa reflexão, ok? Vamos orar. Pai querido, eu quero pedir que o Senhor abençoe cada um que está aqui vendo, ouvindo essa mensagem.
que as portas se abram, que o Senhor possa gerar prosperidade na vida, possa gerar riqueza, que a vida possa ser melhor, que possa gerar trabalho e que a gente possa ter muitas expectativas boas. E que quando a gente chegar lá na bênção, nós não esqueçamos do Senhor. E quando nós estivermos durante um processo de conseguir a bênção, nós não esqueçamos do Senhor. Então, que em nome de Cristo Jesus, o nosso coração esteja sempre arraigado, sempre seguro de que é o Senhor, que é o nosso Deus, que provê todas as coisas que precisamos. Nós agradecemos ao Senhor pela tua companhia, em nome de Jesus. Amém. Show de bola! Show de bola! Vamos lá para o nosso teaser da nossa mensagem de hoje. Vamos lá. Só o pó, vulneráveis até a alma. Esse é o tema de hoje. É o que nós vamos falar hoje. Vulneráveis até a alma. Nós vamos falar hoje sobre o cansaço na perspectiva da vulnerabilidade. Eu tenho muita coisa legal para te contar, muita coisa bacana para você, tá bom? E um recadinho aos nossos irmãos queridos. Nós combinamos que quando fosse gravado, você assistiria no momento em que você fosse mais agradável para sua família. Mas sempre que a gente vier ao vivo, presencial ou aqui, eu quero você aqui comigo, tá bom? Você junto comigo. Então vamos lá. A gente tem refletido sobre quais motivos de estarmos tão cansados. Por que a gente está tão cansado? Porque a gente chega no final do ano tão cansado. E nessa série, na primeira semana, nós falamos um pouco sobre esgotados até a alma. Nós falamos sobre autocobrança, aceleração e a cultura de resultado, que complica um pouco a nossa vida. Na segunda semana, nós falamos sobre a positividade tóxica, que foi semana passada, na celebração ao vivo, nós falamos um pouco sobre esse excesso de positividade e como isso faz mal para a nossa vida. E hoje nós vamos falar sobre vulneráveis até a alma. E é muito importante a gente entender sobre esse conceito de vulnerabilidade, porque quando não sabemos nossos pontos de vulnerabilidade, nós corremos o risco de flertar com nossos limites, complicando a nossa vida e provocando um desalinhamento. As coisas parecem que não fazem mais sentido. E aí nós acabamos em uma cena de aridez. Metaforicamente, tipo um deserto. E aí resta pra gente só o pó. Só o pó. E por falar nisso e a gente chegar nesse momento da nossa vida, olha o que Davi está falando no Salmo 42, versículo 3. Ele fala assim: minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado. Cara, o que Davi está falando aqui, ele está falando daqueles dias em que você acorda chorando e vai dormir chorando. Em que as lágrimas são sua companheira de dia e de noite. E muitas vezes, esses momentos, a gente não compartilha isso com ninguém. A gente chora calado. A gente chora aquele choro sofrido, quieto. Não é verdade? A gente não conta isso para as pessoas. E muito menos numa cultura de sucesso. Para que a gente vai ficar falando sobre esses momentos tenebrosos da nossa vida? Mas talvez a maioria de nós, ou todos nós, já passamos por momentos assim. Momentos de angústia suprema. Momentos de dor. Você já passou por um momento assim? Você já passou por um momento de angústia suprema, de dor intensa?
Coloca aí no comentário sim ou não, se você já teve essa poderosa experiência de passar por esses momentos. É o momento em que Davi está passando aqui nesse salmo. E se você não sabe quem é o rei Davi, aguenta aí que a gente vai falar um pouco sobre ele, eu vou te explicar um pouco sobre ele. Só que a pergunta é, o que será que tem poder para angustiar um cara que está acostumado a enfrentar pessoas com o triplo do seu tamanho? O que será que angustiou Davi dessa maneira? Porque pensa bem, quem é Davi? Davi entra na cena bíblica como um adolescente que está no campo cuidando do rebanho dos pais e de repente vem um leão e ele simplesmente decide enfrentar o leão. Perigos contra o rebanho, ele decide enfrentar. Até que um momento ele vai visitar, levar queijo para os seus irmãos que estão no fronte de batalha, e ele vê um cara de mais ou menos 3 metros e poucos de altura, desafiando o povo, e nenhum guerreiro capaz de ter coragem de encarar. E ele então fala, como assim? Que não, deixa que eu vou. E ele vai e enfrenta um guerreiro com o triplo do seu tamanho, e ele derrota o gigante. E ao derrotar o gigante, Davi se torna famoso. Começam a cantar músicas sobre Davi em Israel. Fazem camisas sobre ele, post no Twitter, fazem hashtag Davi. E o pessoal começa a ficar assim, impressionado com Davi. Ele vira famoso. Tanto famoso, porque como recompensa da vitória contra o gigante Golias, ele casa com a filha do rei. E agora ele fica com o pincha do rei. Fica muito famoso. Só que o rei fica com ciúme, porque as pessoas estavam comparando e colocando Davi acima desse rei. Então Saul começa uma perseguição a Davi. Davi foge para o deserto e ele fica passando 8 anos da sua juventude no deserto, liderando um bando de bandidos e marginais, de excluídos que ele encontrou num lugar chamado a Caverna de Adulão. E ele enfrenta os maiores perigos comandando esse exército. E o que será que tem o poder para fazer isso com Davi? O cara que estava acostumado a passar 8 anos no deserto, perseguindo, se livrando de qualquer perigo, que enfrentou gigantes, que enfrentou o urso, que enfrentou o leão, mas é um cara que agora ele está com lágrimas de noite e de dia. Salmo 41, versículo 9, ele fala, até o meu amigo, em quem eu confiava e que partilhava do meu pão, voltou-se contra mim. Um cara que parecia ser invulnerável, guerreiro, campeão, vencedor, diz que o que acabou com ele, o que o destruiu, fez chorar de dia e de noite, foi a traição. A traição de uma pessoa que ele confiava muito. Não sei se você já passou por isso, mas talvez você insistiu em pessoas que se voltaram contra você. Já passou por essa experiência de você investir e depois a pessoa se volta contra você. Aquela pessoa que comia na sua mesa, comia com você e começa a voltar as costas para você. Pessoas que você ajudou e que depois de você ajudar saiu falando mal de você. Falando que você as usou, falando que você tirou proveito delas. Sabe, fogo amigo? Fogo amigo desmorona alguns de nós. Nos deixa só o pó. E é preciso identificar o seu ponto de vulnerabilidade. O ponto de vulnerabilidade de Davi foi a traição de pessoas próximas. A perda da confiança no seu ciclo íntimo de pessoas queridas. Quem não tem uma história para contar de um amigo que só nos usou, de alguém da família que só estava perto da gente enquanto tinha interesse. Quem não tem uma história dessa para contar? E talvez o seu cansaço desse ano tenha vindo porque você se decepcionou amargamente. E isso se tornou uma amargura no seu coração. E isso tem drenado a sua energia. Tem drenado a sua energia e tem te trazido esgotado, tem levado você a ficar só o pó. E olha o que Davi fala. Isso é tão intenso que Davi fala assim no Salmo 55, versículo 12. Ele fala, não era um inimigo que estava zombando de mim. Se fosse, eu poderia suportar. Não era um adversário que me tratava com desprezo, pois eu poderia me esconder dele. Porém, foi você mesmo, meu companheiro, meu colega e amigo íntimo. Conversávamos com toda a liberdade e tínhamos
íamos junto adorar com o povo no templo. Era você. Ora, de quem Davi está falando? E quem é que está falando? Quem está falando esse salmo é um homem experimentado em batalhas, que sabia ser perseguido, acostumado com grandes desafios e acostumado com pressão. Esse é o lugar de fala, é quem está falando. Agora, sobre quem que ele está falando? Ele está falando de um parceiro de caminhada, ele não está falando de uma pessoa que encontra uma vez por semana numa comunidade que não tem relação. Não, ele está falando de uma pessoa próxima, de um parceiro de caminhada. Um amigo. Uma pessoa em que as esposas trocavam confidências. Uma pessoa que sentava à mesa com ele com frequência. Seus filhos chamavam esse amigo de tio, por exemplo. Tinha intimidade, eram próximos, ombro a ombro. E ainda tinham intimidade e comunhão, porque eles iam adorar a Deus juntos. Era uma pessoa muito próxima. Talvez da mesma igreja, talvez do mesmo ministério, talvez da mesma casa. E em que contexto? Em que contexto Davi escreve esse salmo, Salmo 55? Há muita discussão sobre isso, mas eu vou simplificar e eu vou olhar no texto judaico chamado Talmud, que é um texto judeu com autoridade sobre a interpretação das escrituras. E nesse texto, o que o Talmud fala é que esse salmo foi escrito no contexto da rebelião de Absalão. Absalão era filho de Davi. Existia um episódio na vida de Davi muito intenso. Teve um momento muito doloroso na família de Davi, onde um meio-irmão pegou a outra meia-irmã à força, ambos filhos de Davi, e a estuprou. E isso gerou num dos irmãos mais velho, Absalão, uma revolta muito grande, onde ele passou um tempo e matou o irmão, matou os amigos, matou todo mundo. E nisso Absalão Davi não faz nada, só fica entristecido e exclui Absalão. Põe Absalão de escanteio fora da cidade. O tempo passa, os amigos de Davi intercedem por Absalão. Davi então chama Absalão de volta para morar na cidade, mas não o recebia. Tamanha era a mágoa de Davi. Depois de um tempo, Absalão dá um ultimato, ou você me recebe ou fala comigo, meu pai, ou então eu vou sair fora, manda me matar, porque não dá para viver assim. Então, o pai o recebe de volta. O pai o recebe. Só que nesse período, Absalão passa 4 anos jogando conversa fora, na entrada da cidade. Como é que funcionava? As pessoas chegavam na cidade, tinha o portão da cidade. Quando chegavam na cidade, eles vinham com uma queixa ao rei, alguma coisa assim. Absalão perguntava, de onde você é? Eu sou da cidade tal. Qual é a sua queixa? Eu vim reclamar com o rei, tal assim, tal coisa assim, assim. Que legal. Se eu fosse rei, viu? Não sei se você vai ser atendido não, mas se eu fosse rei, com certeza você seria atendido e eu faria uma justiça direita nesse país. 4 anos jogando essa conversa fiada todo dia em todo mundo que chegava ali. 4 anos assim, 4 anos. Ganhando os viajantes na conversa. Depois de 4 anos, ele pede. Ele fala, meu pai, eu preciso ir em Hebrom para adorar a Deus. Davi então libera ele para ir em Hebrom. E ele vai em Hebrom. O texto de segundo livro de Samuel, capítulo 15, conta um pouco e narra um pouco essa história. No versículo 10 fala assim, Absalão enviou secretamente mensageiro a todas as tribos de Israel, dizendo, assim que vocês ouvirem o som das trombetas, digam, Absalão é o rei de Hebrom. Absalão levou 200 homens de Jerusalém. Eles tinham sido convidados e não sabiam, nem suspeitavam do que estava acontecendo. Depois de oferecer sacrifício, Absalão mandou chamar Aitofel, da cidade de Giló, conselheiro de Davi. A conspiração ganhou força e cresceu o número de seguidores de Absalão. Olha como é que Absalão é astuto. Olha o contexto desse negócio. Absalão chega
e faz algo extraordinário. Ele joga a conversa fiada em moradores de todo o país, de todos os lugares. Ele joga essa conversa fiada. Depois ele vai para Hebrom, para uma cidade, e diz que vai fazer o sacrifício. E ele leva 200 pessoas de Jerusalém junto com ele. Então o que as pessoas quando chegavam de Hebrom estavam dizendo? As pessoas de Jerusalém estão junto com Absalão. E era uma coisa muito interessante, porque Hebrom tinha uma bronca de Jerusalém. Porque Davi, quando foi ordenado ou posto no cargo de rei, coroado rei, foi em Hebrom. Mas Hebrom tinha uma briga, uma rixa, porque Davi colocou Jerusalém como capital e não Hebrom. E Hebrom ficou uma cidade muito ciumenta. E Absalão vai justamente para Hebrom, a cidade que tinha bronca de Jerusalém, com 200 companheiros da cidade, pessoas influentes, que não sabiam de nada, mas ele jogou nessa fogueira. Depois de oferecer sacrifício, ele ainda chama na cidade de Gilo Aitofel, o conselheiro de Davi. E quando as pessoas veem Absalão, 200 pessoas de Jerusalém, mais Aitofel, falam, não, esse cara está vindo a mando do rei. Esse cara está vindo com autoridade. E aí, então, a conspiração ganhou força e mais pessoas começaram a seguir Absalão. Lembrando que essas 200 pessoas estavam ali sem saber de nada. E se eles agora dessem para trás, perdia o pescoço. Então, a cena estava armada, a conspiração estava feita, chegou, beleza. Quando Davi narra dos Salmos que você, meu amigo, meu próximo, ele está narrando uma circunstância emocional. Mas ele também está falando de uma pessoa. O cara em questão aqui é Aitofel. É Aitofel, seu conselheiro íntimo. Até agora, o filho e o conselheiro e amigo íntimo o traiu. Mas Davi não estava sabendo de nada ainda na história. Certo? Acompanha comigo. Quando a notícia chega lá em Davi, chega lá na cidade, fala, Absalão está conspirando contra você, e ele está vindo cheio de gente com um exército para vir invadir Jerusalém. Davi fala, vamos embora, porque Absalão voltará e matará-nos todos. Davi pega a sua família, pega as pessoas que queriam acompanhá-lo e ele vai embora da cidade de cabeça baixa. 2 Samuel 15, versículo 17 fala assim, assim o rei partiu com todo o povo. Passaram na última casa da cidade, no limiar da cidade. E todos os seus soldados marcharam passando por ele. Todos os queretitas, peletitas e os 600 giteus que o acompanhavam desde Gade. Que situação. Davi começa a sentir o perigo e fala, não, eu vou preservar minha família. Porque o histórico de Absalão não é bom. E ele sai e passa. Você imagina um rei vitorioso, guerreiro, forte e poderoso, passando pela cidade, com o rabo entre as pernas, tendo que ir embora, com medo do seu próprio filho, que acabou de o trair. O seu próprio filho. E sabe o que é interessante? É interessante que se você pensar em quem estava com Davi, só tinha estrangeiro com Davi. Não tinha israelita. No momento em que ele mais precisava, quem estava com eles? Os filisteus. Queretitas, peletitas e giteus. Eles eram filisteus. Eu não sei se você se lembra de um cara chamado Golias. Era filisteu. No momento em que ele mais precisava, o povo em que ele teve um dos maiores embates na sua vida eram os caras que o acompanhavam. Às vezes, no momento que a gente mais precisa, não são as pessoas esperadas que estão do nosso lado, mas as pessoas necessárias estão ao nosso lado. Às vezes, no momento em que você mais precisa ser curado, ter o seu coração curado, não são as pessoas ideais, mais esperadas que vão estar do seu lado, mas as pessoas necessárias vão estar do seu lado. E é uma situação muito ruim, muito complicada. No versículo 19 ele fala assim, o rei disse então a Itai de Gade, ele olhando as pessoas que estavam vindo com ele,
Por que você está indo conosco? Volta a Itai e fica com o novo rei. Porque você é estrangeiro, um exilado da sua terra aqui. E faz pouco tempo que você chegou. Como que eu poderia fazê-lo me acompanhar? Itai, contudo, respondeu ao rei: Juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que onde quer que o rei, meu senhor, esteja, ali estará o teu servo, para viver ou para morrer. É como se ele estivesse falando assim: aonde tu fores eu irei, o seu Deus será o meu Deus. Eu vou com você até a morte, rei. Itai é um estrangeiro que há pouco tempo tinha chegado e Davi está dizendo para ele: cara, você não tem nada a ver com isso dessa batalha, esse problema não é seu, volta, fique em paz na cidade, respeite o novo rei, que tua vida está tranquila. Volta e fica com a sua família. O rei abençoou Itai. Você não precisa se meter nessa briga, Itai. Só que esse Itai era muito ponta firme. E como é bom ter pessoas assim do nosso lado, né? Gente nova, sangue novo. Gente que quer passar dificuldade junto com a gente. Gente que quer botar o ombro do nosso lado, o ombro amigo, e quer estar junto. E é engraçado que a avó de Davi, chamada... teve um episódio muito parecido, o episódio de Ruth e Noemi, aonde ela fala para a avó de Davi: aonde fores, eu irei. Ruth fala para Noemi: o teu Deus será meu Deus, eu não vou te abandonar, nós vamos passar esse problema juntos. Anos depois da sua avó ter passado por isso, Davi experimenta isso também, na figura de Itai. E eu não sei, talvez você esteja sendo chamado para ser um Itai na vida de alguém. Talvez você esteja sendo chamado para ser essa pessoa que vai estar junto com alguém nesse tempo de angústia, nesse tempo de dificuldade. Porque quando Paulo vai escrever a igreja de Colossenses, no capítulo 3, versículo 13, ele fala isso que Itai está praticando. Ele fala assim: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns com os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. O princípio que Paulo está colocando aqui é: estejam juntos. Esse é o nosso chamado, esse é o seu chamado, é o meu chamado. Estarmos juntos, conectados, unidos. Talvez hoje você esteja sendo chamado para ser um Itai na vida de alguém. Mas analise essa cena dessa saída de Davi. Então ele está saindo da cidade, para na última casa, se despede, manda Itai embora. Itai diz: eu vou ficar. Eu vou estar com você. Não adianta você tentar me tirar daqui, rei. Eu vou com você até onde você for. E aí no capítulo 15, continuando, ele fala assim: então o rei disse a Zadok: leve, Zadok, a arca de Deus de volta, porque a arca estava com Davi até então. Leve a arca de Deus de volta para a cidade. Se o Senhor mostrar benevolência a mim, ele me trará de volta e me deixará ver a arca e o lugar onde ela deve permanecer. Mas se ele disser que já não sou do seu agrado, aqui estou, faça ele comigo a sua vontade. Davi faz algo aqui estupendo. Ele podia levar a arca junto, ele podia monopolizar Deus, mas ele entende que Deus é muito maior. Ele não põe Deus numa caixa e Deus não o pertence. Ele fala: leve a arca de volta. Se for do agrado de Deus, eu volto. Se não for do agrado de Deus, seja o que Deus quiser. Davi demonstra uma consciência, uma confiança em Deus muito grande. E é a mesma consciência que a gente vê em Jó, por exemplo, que a gente leu o devocionais de Jó um tempo atrás, a história de Jó, a gente vê Jó: no saí do ventre da minha mãe, não voltarei. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. É uma consciência em que vemos Jesus no Getsêmani: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, mas eu quero que seja feita a tua vontade. É uma consciência, é uma confiança no poder, no caráter e na palavra de Deus. E é isso que nós chamamos de fé. Davi estava seguro.
se não for do agrado de Deus, que a minha jornada como rei termine aqui, mas se for do agrado de Deus, eu voltarei a ver. A confiança de Davi em Deus estava mesmo no momento de angústia e de tribulação. Davi então manda Zadok e Abiatar se infiltrar lá no reino e trazer informações para ele, para tentar minar o reino do filho de dentro para fora, mas ele continua. E aí, no capítulo 15, versículo 30, continuando, Davi, porém, continuou subindo o Monte das Oliveiras, caminhando e chorando. Davi, sua família e os soldados. E Davi caminhando e chorando. E como? Com a cabeça coberta e com os pés descalços. Os pés descalços indicam a pressa que esse movimento teve que ser feito. A cabeça coberta é um sinal de tristeza. Quando ele perdeu seu filho com Batseba, também ele cobriu a cabeça com cinza, se vestiu de pano de saco e orava incessantemente para que Deus pudesse salvar o filho que estava no ventre ainda. Era um sinal de tristeza. E todos os que iam com ele também tinham a cabeça coberta. Era uma tristeza enorme. E eles subiam chorando. Chorando. Subiam o Monte das Oliveiras chorando. Monte das Oliveiras. E choro. Te lembra alguém? Alguma coisa? E eles subindo o Monte das Oliveiras, chorando. E aí vem a tacada final, a facada no coração. Perceba, esse cara já está arrasado com a traição do filho. Esse cara já está arrasado porque está saindo da sua cidade chorando, envergonhado. E aí então, versículo 31 fala, quando informaram a Davi que Aitofel era um dos conspiradores que o apoiavam, Absalão, Davi orou, ó Senhor, transforma em loucura os conselhos de Aitofel. É aqui que a facada acaba de entrar, o punhal acaba de entrar, porque ele descobre aqui que o seu amigo, seu companheiro, aquela pessoa que ele dividia a mesa, que oravam juntos, que as esposas trocavam confidências, que eram parceiros de jornada, essa pessoa o traiu. Esse texto mostra para mim uma coisa muito interessante que eu queria passar para você, querido e querida. Está tudo bem chorar. Como a gente falou na outra semana, está tudo bem não estar bem. Está tudo bem sentir a dor da traição. Está tudo bem você se sentir abatido, só o pó. Está tudo bem. É normal, é humano você se sentir assim. Só que eu digo uma coisa para você. Nos momentos que você está se sentindo assim, Deus não te deixou, não te abandonou. Deus não te abandonou, não te deixou. Deus continua ao seu lado. E eu vou te mostrar algumas coisas bem interessantes. Mas antes, quando ele fica sabendo da possibilidade, da participação de Aitofel, o nome Aitofel, um dos possíveis significados é meu amigo é um tolo, ou o irmão de conversa tola. E ele pede para que o irmão de conversa tola, ou o meu amigo é um tolo, tenha conselhos tolos. Ele ora a Deus. Se os estudiosos dizem, alguns, que Aitofel era o avô de Betseba, a mulher que Davi olhou de cima do seu terraço, conspirou para matar o marido para ficar com a mulher para ele. Dizem alguns historiadores que Aitofel era avô dela e se tornou amigo íntimo de Davi. E agora esse cara o trai. Esse cara fica com Absalão e não com Davi. Uma facada no peito. Você tem noção da bomba emocional que cai no colo desse cara nessa hora? O parceiro de caminhada, amigo, esse íntimo, o trai mais o filho. São momentos assim que jogamos tudo para o alto, que decidimos nos entregar. São momentos assim que fazem a gente se sentir sozinhos e abandonados. São momentos assim que fazem nos refletir sobre nossas escolhas,
que antes pareciam certas e agora se tornam duvidosas. Momentos assim que nós perdemos a fé, que nós não vemos Deus. É engraçado você perceber que antes desses momentos de aridez, desses momentos de crise, nós somos confiantes em nossas próprias forças, nós não lidamos com as nossas frustrações, queremos passar batido por elas e damos valor ao que não é significativo. Nós estamos na crista da onda, está tudo bem. Nós aprendemos a escolher por impulsividade e maturidade. Mas depois desse momento de aridez, desse deserto, isso nos transforma. E olha como as coisas acontecem, não acabou não. Versículo 16 diz assim, capítulo 16, versículo 1 fala assim: mal Davi tinha passado pelo monte. Então ele vai no alto do monte, e quando ele começa a atravessar o monte, passar do alto do monte, lá estava à sua espera Ziba, criado de Mefibosete. Ele trazia 2 jumentos carregando 200 pães, 100 bolos de uva passa, 100 frutas da estação e uma vasilha de couro cheia de vinho. E o rei perguntou: Ziba, por que você trouxe essas coisas? Ziba respondeu: os jumentos servirão de montaria para a família do rei. Os pães e as frutas são para os homens comerem, e o vinho servirá para reanimar os que ficaram exaustos no deserto. Onde está Mefibosete, neto do seu senhor? Perguntou o rei Davi. Respondeu-lhe Ziba: ele ficou em Jerusalém, pois acredita que os israelitas lhe restituirão o reino do seu avô. Quem é Mefibosete? Mefibosete era filho de Jonatas, um dos melhores amigos de Davi, na história dele. Jonatas era filho de Saul. Quando Saul morre, Jonatas morre, e Davi faz uma promessa para Jonatas que cuidaria da descendência dele. E Jonatas tem um filho aleijado, Mefibosete. Quando Davi descobre que Mefibosete era filho de Jonatas, ele manda chamar Mefibosete e fala: você comerá na minha mesa todos os dias, pela promessa que eu fiz a seu pai. E eu vou te dar uma fazenda. E essa fazenda eu vou colocar Ziba como dono, como administrador dessa fazenda. E todos os rendimentos dessa fazenda serão para você, em honra à amizade que eu tinha com seu pai. Você vai comer comigo todos os dias, você é bem-vindo no palácio. Uma pessoa que você ajudou, uma pessoa que você acolheu, uma pessoa que você tratou bem e que você levantou. Eu já passei muito por isso. Pessoas em que eu gastei horas conversando, fui até a casa, conversei, ouvi as histórias, dei conselhos. E no primeiro momento em que você fala um A contra a pessoa sai fora, vai embora da igreja, ainda sai falando mal de você para todo mundo. São situações complicadas. Mas se você perde o foco, seu coração amargura. E olha quem vem depois do monte. Olha quem está ali, o criado. O criado, Ziba. Ziba está ali trazendo tudo isso, porque Ziba é uma surpresa. Ziba não é o esperado. Ziba é uma surpresa. E olha, essa surpresa vem de Deus de uma maneira que ele pensa no rei, ele pensa na família do rei e pensa nos soldados. Ele pensa em tudo. E ainda fala: o vinho é para animar todo mundo. É para dar alegria. Os jumentos para a família, as comidas, mas o vinho, o toque especial, é para gerar alegria. Cara, esse Deus é demais, porque ele pensa em tudo. Por isso que eu te digo, quando você pensa que você está acabado, que você está no fundo do poço, quando você pensa que você chegou no fundo, mesmo na sua angústia, Deus está ali trazendo sustento, trazendo alívio, trazendo alegria. Ele traz o sustento na figura dos pães e das frutas. Ele traz o alívio na figura dos jumentos para carregar a família do rei. E ele traz aquele toque especial de alegria para a vida. Davi estava passando um dos piores momentos da sua vida, da sua história, mas Deus estava ali, com ele. E eu acho que talvez essa mensagem pode ser um pouco de vinho para trazer alegria para a sua vida hoje.
Deus pode estar trazendo um pouco de vinho para a sua vida hoje, um pouco de alegria. Porque quando ele mandou Ziba, Ziba pensou em tudo. Quando Davi achava que era o fundo do poço, a surpresa aparece. Após esses momentos, nós podemos aprender. Então, antes desses momentos, nós somos inconsequentes, nós não fazemos escolhas sensatas, nós não lidamos com as frustrações. Mas quando a gente passa por esses momentos, nós podemos aprender a confiar mais em Deus, a acolher decepções e frustrações, a enxergarmos pela ótica de Deus e nos tornamos mais pacientes, conscientes e maduros. Diante dessas situações, como essa que Davi passou, você e eu temos duas opções. Uma opção é se a gente optar pela amargura do coração, o vitimismo da mente e a imaturidade da atitude. E o que isso significa? Quando eu opto pela amargura do coração, a amargura aprisiona a pessoa. Você fica pensando na vingança e no mal que aquela pessoa te fez. Você fica pensando e se alimentando do mal que essa pessoa te fez toda manhã. E isso drena a sua energia. A amargura se instala no coração. Se você mantiver sua mente em pessoas como Absalão, como Aitofel, isso vai drenar sua energia. Você vai ficar se alimentando da lembrança do que eles fizeram. Isso é amargura no coração. Agora, uma outra postura é o vitimismo na mente. O vitimismo impede o nosso crescimento. É a gente achar que tudo que acontece na nossa vida é por culpa de outro alguém. É por culpa dos outros. Eu perdi o emprego por culpa de fulano. Meu casamento deu errado por culpa dela ou por culpa dele. A minha vida deu errado por culpa... Meu trabalho não está indo por culpa... A gente entra num vitimismo na mente e isso impede o crescimento. A gente não consegue identificar os nossos erros para nos tornar melhores. O vitimismo faz a gente entender que todo mundo tá errado e só a gente está certo. Que nós somos vítima dos erros das pessoas. E isso instala na sua mente. Você fica com uma mente olhando que todo mundo conspira contra você e a sua vida só não dá certo porque as coisas... Todo mundo conspirou contra você. Mas você não olha os seus erros, a sua postura. E atrelado a isso, a imaturidade na atitude. Quando a gente lida de maneira imatura com as situações. Principalmente nos momentos de diversidade. Davi podia se amargurar no coração, colocar toda a culpa em Absalão e começar a tomar atitudes imaturas. Você pode, talvez, assumir esse tipo de postura. Ou talvez você já aderiu a essa roupa, já está vestido com ela, com uma amargura enorme no teu coração, em que é raro ver você sorrir e que você desconfia de tudo e de todos, porque você está aprisionado, porque se aquela pessoa fez, outros também vão fazer. Você está preso na amargura e que te impede de ser feliz. Você está se alimentando de pessoas como Aitofel e Absalão na sua mente. Você está se alimentando toda manhã e de tempos em tempos sobre aquilo que você sofreu e te impede, fica igual uma prisão em você, te impedindo de viver coisas novas. Talvez você seja vestido com o vitimismo na mente. Todo mundo conspira contra você. Você é o único certo. Você é a única certa. Todo mundo está errado. Talvez você tenha vestido a roupa da imaturidade. Suas atitudes são terríveis. Parece criança. Mas uma outra opção é a gente optar pela sensibilidade, confiança e submissão. Sensibilidade para perceber o mover de Deus. Davi entendeu que mesmo em momentos de dificuldade, mesmo que a dor era intensa, mesmo que ele chorava de dia e de noite, mas no meio da jornada ele percebeu Deus trazendo pão, ele percebeu Deus trazendo fruta, ele percebeu Deus trazendo alegria. Uma sensibilidade para sacar o mover de Deus. Você pode optar pela sensibilidade. Perceba em sua história a presença de pessoas como os cretitas, peletitas, giteus, gente como Itai, gente como Ziba.
Coloque os seus olhos nessas pessoas e se deixe restaurar por essas pessoas. Deixe que os exemplos bons, o companheirismo superem a dor da traição, da perda. Pare de drenar a sua energia, de gastar a sua energia e manter esse sentimento negativo no seu coração. Isso cansa demais. Viva o lado bom da vida. Davi, quando devolve a arca, ele opta pela fé. Ele crê no caráter, na palavra e no poder de Deus. Se for do agrado de Deus, eu voltarei a ver o local onde a arca é guardada. Agora, se Deus já terminou comigo, Deus não se agrada de mim, eu não sou digno mais de estar no trono. Ele entregou, ele confiou plenamente, falou assim, Deus, a minha ocupação é estar em sintonia com você e viver seus princípios. Se o meu tempo como rei acabou, beleza, eu vou continuar vivendo junto com você. Dói, dói. Vou chorar? Vou. Mas vai passar, eu vou viver junto com você. Ele entregou, ele confiou em Deus plenamente. Isso é fé. É quando a gente crê no caráter de Deus. Quando a gente crê e confia na palavra de Deus e no poder de Deus. Quando a gente entende, a gente manifesta a nossa fé. Isso é fé. Davi confiou que Deus tinha o melhor. Confiou, mesmo com um punhal rasgando e fazendo seu coração sangrar. E Davi foi submisso. Foi submisso aos princípios e valores de Deus. Você pode escolher a sensibilidade para o que Deus está fazendo, a confiança de que Deus está fazendo o melhor e ser submisso aos caminhos que Deus propõe para você, para o teu coração. Isso cura você, isso restaura você, isso livra você de carregar um peso. Sai dessa. Larga a mão disso. Vem viver uma outra perspectiva. Você não precisa carregar um peso que já carregaram por você. Você não precisa carregar o peso de uma traição que já carregaram por você. Porque Jesus, para poder morrer de forma que teria que ser, ele foi traído. Traído por Judas, que o vendeu por 30 moedas. A traição fez e gerou a sua salvação, porque através da traição de Judas, Jesus foi para a cruz, deu sua vida por nós, e ao aceitarmos o sacrifício dele como sendo nosso, nós então recebemos o que a gente chama de salvação. Nossa reconexão com Deus é feita, nosso relacionamento é restabelecido, o Espírito Santo de Deus passa a habitar dentro de mim e agora então Deus começa a me dar um novo coração, me transformando de dentro para fora. Mas esse processo começou, deu start a partir de uma traição. Você pode pegar a traição que você sofreu, a decepção que você sofreu e fazer isso como um ícone de morte que vai te afundar cada vez mais, ou você pode fazer isso como um reflexo da história de Jesus, como um ícone de vida, que foi a partir da traição que veio a vida e a fidelidade de Deus foi manifestada. Através da traição de Judas. Deu start ao movimento de fidelidade. Uma fidelidade que dura para a eternidade. Deus nunca te deixará, nunca te abandonará. Mesmo com tantas lutas, mesmo com tantas dores. Jesus conhece de luta, ele conhece de dores. Ele sabe como cuidar das suas e tratar. Basta você confiar, ter sensibilidade, confiança e submissão. É uma escolha sua. Você pode viver aprisionado, esgotado até o pó, esgotado até a alma, vulnerável até a alma. Ou você pode deixar Jesus restaurar a sua alma, restaurar a vulnerabilidade da sua alma e te apresentar um novo caminho. Querido, essa mensagem não deve terminar com uma oração minha. Ela deve terminar com uma oração sua. Mas eu não queria que você orasse agora, ok? Eu queria que você ouvisse uma canção, prestasse atenção na letra dessa canção e deixasse ela invadir o seu coração, o seu ouvido e descer para o seu coração. Deixa essa canção entrar, deixa a letra dela falar um pouco com você. E se depois dela você quiser orar, então você faça oração. Mas deixa essa canção ser uma mensagem, um sopro de Deus para o seu ouvido. Vamos lá.
ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer a um Deus de amor. Como é bom poder confiar em sua fidelidade. Eu descanso em ti. Eu espero em ti. Eu te adoro, Deus de amor. Em ti eu posso me alegrar, com ousadia declarar que o Deus a quem eu sirvo nunca falhou e não falhará. Como é bom poder pertencer a um Deus de amor. Como é bom poder confiar em sua fidelidade. Eu descanso em ti. Eu espero em ti. Eu te adoro, Deus de amor. Eu descanso em ti. Eu espero em ti. Eu te adoro, Deus de amor. Paizinho querido, restaura a nossa confiança e restaura o nosso coração. Eu te peço, Deus. Obrigado por comunicar verdades ao nosso coração. E que haja hoje um avivamento em áreas mortas da nossa vida. Que haja hoje uma libertação de prisões. Que haja hoje algo extraordinário na nossa vida. Que a gente possa liberar o nosso coração para viver coisas melhores e maiores contigo. Obrigado porque no meio da nossa jornada de dor, o Senhor traz Itais, Zibas, pessoas que a gente pode contar. O Senhor pensa em tudo. Ajuda-nos a perceber. Ajuda-nos a perceber. Não nos deixe ser esgotados pelo cansaço da alma. Restaura nossas forças, nossa perspectiva, nossa confiança em Ti e nas pessoas. Essa é a nossa oração, Pai. Amém. Amém, queridos. Deixa eu dar um bom dia aqui para quem deu bom dia. Bom dia para o Rossini, bom dia para a Rô, bom dia para a Fabi, show de bola, bom dia para a Sabrina, bom dia, bom dia, bom dia. Na semana que vem, nós vamos conversar sobre a última mensagem dessa série. Nós vamos falar sobre o infarto da alma. E nós vamos ter uma reflexão sobre o que nós temos feito no nosso corpo e o que a gente tem feito na nossa alma. E Elias será o personagem que a gente vai conversar sobre ele. Então eu espero você na semana que vem, tá bom? Será uma mensagem
muito especial e como eu espero que essa série tenha sido especial na sua vida, te ajudando a pensar nos motivos do cansaço e a reanimar você, restaurar suas forças e suas energias, tá bom? Então eu queria, você que está me acompanhando, estenda suas mãos como quem não tem nada para dar, mas muito a receber, num gesto simbólico. Ao final da bênção, traga suas mãos ao seu coração, internalizando tudo aquilo que Deus falou com você nessa manhã. Vamos lá? Querida igreja reunida virtualmente, que o Eterno abençoe e guarde você. Que o Eterno sorria para você e presenteie você. Que o Eterno olhe para você bem nos olhos e te faça prosperar. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e as infinitas consolações do Espírito Santo estejam sobre você, sua vida e sua família, não só hoje, mas todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Querido, aproveite bem o seu domingo, tenha um bom tempo com a sua família, um bom tempo de restauro e lembre-se sempre, sozinho a gente vai mais rápido, mas acompanhado a gente vai bem mais longe. Deus te abençoe. Grande abraço. Tchau, tchau.